Boa noite, irmãos. É sempre um desafio e uma grande responsabilidade estar aqui, nesse local, nesse púlpito, para transmitir as verdades da palavra de Deus, não verdades do homem, mas a verdade do Senhor. Então eu me sinto sempre muito temeroso quando estou nessa posição aqui. O tema da nossa mensagem é Revelou Sua Glória. Se os irmãos quiserem já deixar aberto, em João capítulo 2, a gente vai ler depois o texto. No dia 19 de maio desse ano, o mundo parou o mundo. Todas as atenções estavam voltadas para uma cidadezinha no interior da Inglaterra, em Windsor. O mundo parou para assistir à cerimônia de casamento entre a atriz de Hollywood, a Meghan, com o príncipe Harry. Muitos viram aqui, tenho certeza. Todos estavam de olho naquele grande acontecimento. Um grande evento, a mídia internacional de olho naquela pequena cidadezinha, em um casamento real. Não é verdade que toda moça sonha em ter um casamento como aquele? Um casamento de princesa. É o sonho de toda moça. Um casamento com uma grande cerimônia, com uma grande festa, convidados, pessoas queridas, amigos, com tudo o que tem direito, com toda a pompa e circunstâncias. Não é verdade, meninas? Mas hoje eu gostaria de relembrar os irmãos de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Também numa cidadezinha, só que foi no interior da Galileia, em Caná. Aquele vilarejo também parou para assistir aquele casamento, aquela cerimônia. E por pouco, aquele casamento não teve o seu fim antecipado, aquela festa de casamento não teve o seu fim antecipado, e por pouco não teve um fim trágico. Nós vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11, que vai narrar essa história. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse:
todo serve primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido? Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que não falha, pela Tua palavra que não contém erros, ó Pai. Obrigado que essa palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas, como tem feito até esse momento. Pai, que essa palavra, Senhor, possa ser aplicada nas nossas vidas, e que nós possamos mudar o rumo dela, e que nós possamos ter uma vida que glorifique o Teu santo nome, Senhor. Ilumine as nossas mentes, nos dê sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. A intenção do apóstolo João em contar essa história não tem como objetivo despertar a nossa curiosidade, ou falar de algo interessante para nós. Esse livro não é uma revista super interessante. Ele não tem fim, não tem esse fim. A verdadeira intenção do apóstolo João é mostrar, é revelar a glória do seu Filho. Ele fala isso desde o capítulo 1 do Evangelho de João até o capítulo 21 no final, que é o propósito e a intenção desse Evangelho é mostrar Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa história também não tem como propósito exaltar a figura da mãe de Jesus, Maria. Não tem esse propósito. O grande propósito aqui é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. João quer destacar que a glória de Jesus, a glória do Filho de Deus, é isso que ele quer destacar. O versículo 11 diz: ele revelou a sua glória e os discípulos creram nele. Essa é a intenção clara do apóstolo João nessa mensagem, nessa história. Os versículos de 1 a 3. Muda aí que ele vai mudar aqui. Os versículos de 1 a 3 diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Quando a gente vai para a versão revista e atualizada, ele diz assim: 3 dias depois, não no terceiro dia como a NVI fala, mas 3 dias depois. 3 dias depois do quê? 3 dias depois que Jesus se encontra com Natanael. Lembram que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, 3 dias depois desse acontecimento, Jesus, os seus discípulos e sua mãe foram convidados para esse casamento. O versículo 3 diz que a mãe de Jesus faz um comentário com ele. E qual foi o comentário? Acabou o vinho. Irmãos, diferente do que muitos pensam, essa passagem não tem nada de espiritual, uma revelação especial da figura de Maria intercedendo na vida dos noivos ou pelos noivos com Jesus. Como muitos creem que Maria intercede por nós, o texto não está dizendo isso. É importante nós
observarmos que Maria, nessa altura, já estava viúva. E naquele contexto, quando a esposa ela fica viúva, o filho primogênito fica responsável pela mãe, pela viúva. Ele fica responsável em cuidar da viúva. E quando Maria faz esse comentário com Jesus, acabou o vinho, é uma coisa muito natural. É muito natural. É como se nós estivéssemos em uma festa e tivesse acabado o refrigerante. E a gente virasse para uma pessoa próxima da gente e falasse assim: olha, acabou o refrigerante. Qual que é a ação mais comum para a gente tomar? A atitude mais comum para a gente tomar? Ou a gente sai correndo comprar mais refrigerante, ou a gente fala com o encarregado da festa para que providencie mais. Era exatamente o que estava acontecendo aqui, não tem mais nada acontecendo aqui do que isso. Maria também, provavelmente, era uma pessoa próxima da família. E ela estava ajudando na organização dessa festa. E quando ela vê o casal numa situação difícil como essa, ela recorre a quem? Quem era a pessoa mais próxima dela? Jesus. Então, quando a gente olha o versículo 1 até o versículo 4, a gente vê de uma maneira muito tranquila, muito natural, sem misticismo, sem espiritualismo, nada além disso, de um simples pedido e de um simples comentário. Mas tinha um detalhe: aquela festa estava ameaçada. Estava correndo um grande risco de acabar antes da hora. Se o vinho acabasse antes da hora, seria uma coisa horrível para o noivo. A reputação do noivo seria colocada lá no chão. Ele ficaria mal falado na cidade. Naquela cultura, ele poderia ser até processado por causa da falta de hospitalidade. Naqueles dias não tinha outro tipo de bebida. Era água e vinho. E para nós vermos um pouco isso, nós vamos ver Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz assim a Timóteo: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A água fazia mal. Não tinha água cristal lá. Água prata. Não tinha. Então, Paulo diz a Timóteo: misture um pouco de vinho. Diferente do vinho que nós conhecemos, naquela época era 3 copos de água para 1 de vinho. E a bebida forte que a Bíblia diz é o vinho puro. Então, irmãos, é exatamente essa situação. A água poderia fazer mal. A água não era uma boa opção. Naquela época também não existia refrigerante, suco Del Valle, Coca-Cola, não tinha nada disso. As festas também não eram como as festas de hoje, que duram algumas horas. Duravam de 1 a 2 semanas as festas. Imaginou? Pensou se o casamento do Flavinho fosse assim? De 1 a 2 semanas. Era muito vinho. Muito vinho. No Oriente, faltar com hospitalidade era uma das maiores demonstrações de falta de respeito e consideração pelos convidados. Então, aqueles noivos estavam prestes a passar por uma grande vergonha, como nunca passaram nas suas vidas, justamente num dos dias mais importantes da sua vida.
Estávamos falando com os meninos aqui ontem. O momento mais importante das nossas vidas, o momento que nós entregamos as nossas vidas a Jesus. O segundo momento mais importante é o dia do casamento. Então, um dia marcado por histórias, por alegria, estava correndo o risco de se acabar. E Maria chega em Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Jesus dá uma resposta curiosa para Maria. Versículo 4, parte A. Que temos nós em comum, mulher? Que temos nós em comum, mulher? Parece que Jesus está sendo mal educado aqui. Mas não. Era uma maneira de Jesus tratar naquela cultura. Todas as pessoas tratavam as pessoas, se referia ao sexo feminino como mulher. A gente vê bastante isso no norte do nosso país. Mulher faz isso, mulher faz aquilo. É uma questão totalmente cultural. Jesus se refere à sua mãe dessa mesma maneira quando ele estava pregado na cruz. Não era um momento de ser mal educado, não tinha como ser mal educado num momento tão terrível como o momento da cruz. Maria estava aos pés de Jesus e ele a trata da mesma maneira. O versículo 4, parte B, diz assim: a minha hora ainda não chegou. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a mãe dele: eu tenho tudo planejado. O meu momento de agir ainda não chegou. Eu estou no controle de tudo. Eu controlo a história. Eu controlo o momento. A minha hora ainda não chegou. Irmãos, isso deve nos trazer muita paz, bastante paz. Sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso que controla a história das nossas vidas, que controla cada detalhe, cada passo que nós damos. Nós não precisamos ficar ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Nós não precisamos ficar com medo. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa história. E Ele sabe exatamente o momento de agir, de entrar com provisão nas nossas vidas. Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós. Jesus vai dizer em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de nós que mais que nos preocupemos, a gente pode fazer alguma coisa a mais que não esteja debaixo do plano de Deus, debaixo das mãos de Deus? Ele diz para nós, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com medo, a minha hora ainda não chegou. Ele sabe o momento certo de agir, Ele controla tudo. Sabe o que o apóstolo João está nos ensinando aqui nesse momento? A dependermos de Deus. A dependermos de Deus. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade que deveria ser uma coisa real nas nossas vidas? De nós dependermos
dependermos de Deus, quanta paz nós teríamos. De saber que Deus está no controle de todas as coisas. De saber que eu não preciso ficar lutando com as coisas em vão, com o meu coração ansioso, com medo de homens, medo das coisas desse mundo. Deus está cuidando de tudo, e principalmente de nós. Por mais que nós lutemos, nós não vamos conseguir acrescentar nada às nossas vidas. 1 Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso deve nos trazer muita paz, meus irmãos, bastante paz. Ele se importa com a gente, ele se importa com a gente, porque ele tem cuidado de vocês. Sossegai, acalmai, sabei que eu sou o seu Deus. É isso que ele fala para a gente. No versículos 5 a 10, diz que Jesus tem o poder sobre a criação. Vamos ler. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, estavam bêbados, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, prestar atenção nessa passagem. Jesus transforma água em vinho. Do nada. Já pararam para pensar no tamanho milagre, sinal que ele realiza ali? O tamanho do nosso Deus. O texto diz que existia 6 potes de pedra, entre 80 e 120 litros, mais ou menos 720 litros de vinho. 720 litros de vinho, mais ou menos. Quanto tempo o homem levaria para produzir 720 litros de vinho? Quanto tempo ele levaria? Plantar, cuidar, colher, separar as uvas, pisar, antigamente. Depois de tudo isso, guardar, colocar em vasilhas apropriadas, fica armazenado, o tempo passa. É um processo muito difícil, é um processo muito lento. Mas Jesus pulou todas essas etapas, todas essas partes. Quando o encarregado da festa provou o vinho, ele achou o quê? Extraordinário. Ele disse ao noivo: o que você está fazendo? Todos servem o melhor vinho primeiro, depois serve o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. Até agora. Irmãos, Jesus tem o controle absoluto sobre a criação. Sobre a criação. Ele transforma a água em vinho. Certa vez, faltou pão
e faltou peixe. E o que ele fez? Foi pescar? Foi produzir pão? Não. Ele é o Senhor da criação. Ele é o dono do universo. Dono de tudo o que existe. Ele fala e as coisas acontecem. Ele controla a criação. Ele controla o universo. Ele controla as nossas vidas. As nossas vidas. E Ele tem o melhor para nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. A maior prova de amor que Ele pôde demonstrar para nós foi naquela cruz, no Calvário. Os discípulos olhavam para Jesus e imaginavam: estamos diante de uma pessoa gloriosa. Ele não tem brilho algum, ele não usa coroa, ele não tem vestes reais, mas é o carpinteiro de Nazaré. Olha as suas sandálias empoeiradas, olha a sua roupa suada de tanto andar. Esse homem é um homem cheio de glória, de uma glória divina. Ele controla a criação, o universo. Ele é o Senhor de tudo. A obra do Senhor Jesus nessa terra revelou a sua glória. No versículo 11, as pessoas olhavam para ele e viam nele glória. Glória no Evangelho de João significa divindade. Vimos a sua glória, ele está dizendo, ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Deus glorioso, o Verbo que se fez carne. Versículo 14 do capítulo 1, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O autor de Hebreus também vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter sido realizada a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O início do versículo diz assim que ele é o resplendor da glória. Está se referindo à glória de Deus. No próprio Evangelho de João, ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então os discípulos olham para Jesus e veem o próprio Deus. Irmãos, isso deve ser confortante para as nossas vidas. Motivo de vivermos tranquilos e em paz. Tranquilo de nós vivemos longe da ansiedade. Todos nós lutamos com ansiedade. Tenho certeza que todos temos os nossos momentos de ansiedades, momentos de medo, de angústia. Medo que as coisas saiam do controle das nossas mãos. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que esse controle, nós nunca teremos ele totalmente. Podemos pensar que temos, mas nos enganamos. Porque quem tem o controle das nossas vidas é o nosso Deus. Nós somos mal acostumados, nós somos mimados. Tudo está acontecendo muito rápido nos dias de hoje. Sacar dinheiro, por exemplo. Antigamente a gente precisava pegar uma fila no banco, chegar no caixa, assinar um documento,
para aí sim pegar o dinheiro. Como que a gente faz hoje? Cartão de débito, de crédito, celular, transferência bancária, caixa eletrônico, 24 horas, tudo nas nossas mãos. Tudo nas nossas mãos. Mandar uma carta, enviar uma carta no correio. Tem histórias de namorados que namoraram por carta. Era um tempão para chegar a carta até a pretendida. E um tempão para voltar a carta. Hoje a gente tem o tal do WhatsApp que é instantâneo. Se nós temos um aparelho, um celular, um computador, tablet, o que seja, e começa a dar uma travadinha, começa a ficar lento, o que a gente fala? Ixi, eu preciso comprar outro, isso aqui está muito ruim. Por que está demorando tanto? Nós fazemos exatamente isso com as nossas vidas. Exatamente isso. Queremos tudo na hora. E se não acontece no tempo que nós queremos, ou no tempo que eu quero, eu fico irado, eu fico bravo, mal educado. Eu passo por cima de tudo e de todos para ter aquilo que eu quero. Estamos mal acostumados. Mal acostumados. Tudo na hora. E sabem o que é pior de tudo isso? Que nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos isso com Deus. Acabamos de orar, abrimos os olhos e já pensamos, será que Deus já respondeu a minha oração? Nós temos uma grande tendência em ser ansiosos. E nós esquecemos quem é o nosso Deus. Esquecemos que Ele está no controle total das nossas vidas, no controle total do universo. Irmãos, é uma luta grande isso. Todos nós temos as nossas dificuldades. Sabe o que significa a palavra ansiedade? Mente dividida. Mente dividida. Quando nós estamos ansiosos, a nossa mente não está mais em Deus. A nossa mente está em outra coisa que não seja Deus. E muitas vezes, quando a nossa mente está dividida, nós estamos adorando algum ídolo desse mundo, porque nós achamos que quem tem o controle das coisas somos nós. Esquecemos do nosso Deus. Ele diz, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Esquecemos que para Deus, 1000 anos, como um dia, como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia. Esquecemos que a vontade de Deus nem sempre é a nossa. Vocês não lembram da oração do Pai Nosso? Que diz que seja feita a sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Não a nossa. Porque nós nos enganamos, nós somos falhos. Deus é diferente de nós. Ele vê as coisas de maneira diferente. Tudo está sobre o seu controle. E Ele sabe o momento certo de agir. Talvez algum irmão esteja precisando de uma resposta, de alguma coisa nesse momento, na vida. E Deus fala para nós, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou o momento de eu agir nas suas vidas. Ou na vida das pessoas que vocês amam. Ainda não chegou esse momento.
A nossa natureza, irmãos, é igualzinha de Maria. Pecadora. Somos pecadores. E sabe que um dos pecados que nós cometemos contra Deus é de não confiarmos nele. É de não confiarmos nele. É acharmos que Deus não vai interceder em nosso favor. É achar que Deus não sabe o que está acontecendo nas nossas vidas. Nós precisamos confiar cegamente no nosso Deus. Se tem alguém que nós podemos confiar e descansar, é em Deus. Não é em homens, não é em bens, não é em poder político, não é em nada, mas é no nosso Deus. Nós dizemos desesperadamente: o vinho acabou. Não podemos esperar mais. E ele diz: a minha hora ainda não chegou. Eu estou no controle das suas vidas. Eu estou no controle do universo. Eu controlo tudo. Confie em mim. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Jesus tem o poder sobre a criação. Em Mateus 6, ele diz que ele veste os lírios do campo. E que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio como ele. Como aquele. Ele dá abrigo às aves do céu. E não permite que elas fiquem sem casa. Ele alimenta as feras do campo. E ele diz lá no versículo, nessa passagem: e vocês? Vocês são mais importantes do que elas. Do que essas coisas. Vocês são mais importantes. Nós somos especiais. Deus entrega o próprio Filho para morrer por nós. Nós somos criação de Deus. Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de nós. A obra de Cristo nesse mundo teve seu propósito cumprido, a sua agenda cumprida. Nós aprendemos que Ele controla tudo, inclusive as nossas vidas. Cada detalhe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Cada pedacinho. Eu gosto muito do Salmo 139, comentei com os irmãos na IBD. Ele sabe quando eu me levanto, quando me assento, quando me levanto. Antes que a palavra chegue até a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele cuida de cada detalhe. Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece e sabe de cada necessidade, de cada dor, de cada anseio, de cada luta que cada um aqui passa. Ele sabe. E Ele tem um momento certo de nos abençoar, o momento certo de ajudar, o momento certo de operar o grande milagre nas nossas vidas. Tudo isso para revelar o seu grande poder, grande e infinito poder. Tudo o que existe é obra e permissão de Deus. Só nós olharmos ao nosso redor. É só nós olharmos. Tudo o que existe é por causa dele. Mas ele diz que a melhor criação somos nós. A melhor criação. Ele continua nos amando, apesar de nós entristecermos o seu Espírito, com as nossas atitudes, com os nossos pecados, mas Ele continua nos amando. Nós somos um milagre ambulante, meus irmãos. Sem a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui, nesse dia, nessa hora, meditando nessa palavra.
Jesus revelou a sua glória. Revelou a sua glória numa cruz. Pagou pelos nossos pecados. E hoje nós somos livres. E podemos confiar, podemos depender dele. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essas verdades da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, porque nós podemos depositar a nossa confiança em Ti. Senhor, nos ajude a dependermos do Senhor. Sabemos, ó Pai, que vivemos nesse mundo é um grande desafio. É muito difícil. Mas não deixe nós nos esquecermos quem é o Senhor. Não deixe de esquecermos, ó Pai, que o Senhor está no controle das coisas. O Senhor pode fazer tudo a qualquer momento. É só o Senhor querer. Que nós possamos depositar a nossa confiança e a nossa paz. Nós possamos estar com o Senhor. As tempestades podem chegar. Nós podemos passar por vales escuros, mas eu não vou temer. Eu não vou temer porque o Senhor é comigo. O Senhor tem nos amado infinitamente. Pai, não deixe nós nos esquecermos da cruz. E o significado daquela cruz, porque aquela cruz revela quem nós somos, e aquela cruz revela quem o Senhor é. Que nós possamos depender do Senhor. Que essa palavra venha a frutificar nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza aos nossas mentes, para entendermos o que foi dito aqui, pela Tua palavra, de entendermos quem é o Senhor Jesus. Senhor, nos ajude a caminhar, nos ajude a sermos crentes melhores, nos ajude a crescermos, a amadurecermos na fé, sermos parecidos com Jesus. Transforma as nossas vidas, ó Pai. Transforma. Que nós possamos aprender a nos humilhar diante do Senhor. E a reconhecer que nós não somos nada, 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 nada sem o Senhor. Sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Pai, obrigado pela Tua igreja. Ajude a cada irmão que está aqui, a cada irmã. Nas suas lutas. Ajude, Senhor, nas suas provas. Mas não deixe esquecer que o Senhor é o Deus soberano, maravilhoso, que cuida de cada um. Não deixe nós nos esquecermos disso, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Que o amor do nosso Deus, o Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui presentes, Senhor. Hoje,
e para sempre. Amém.